Você sabe o que é 1 bilhão de reais? Vamos tentar entender com uma analogia. Vamos fingir que a cada real que uma pessoa tem, ela tem 1 segundo de vida. Ou seja, se eu tenho 10 reais, eu tenho 10 segundos de vida. Se eu tivesse 1 milhão de reais, eu sobreviveria 11 dias. Agora, se eu tivesse 1 bilhão de reais, eu sobreviveria quase 32 anos. Essa é a diferença do que é 1 bilhão de reais. Mas agora, e 1 trilhão? Se alguém tivesse 1 trilhão, essa pessoa sobreviveria quase 32 mil anos. Ela teria vida para ela e para o resto da família toda. É na casa dos trilhões que a dívida americana está hoje. Para ser mais exato, 31,45 trilhões de dólares. Um ponto importante, esse valor é superior do que o teto de dívidas americano de 31,4 trilhões de dólares. Mas com essa dívida exorbitante vem a pergunta: o que aconteceria se o governo americano desse um calote pela primeira vez? Prazer, meu nome é Pedro Leite, está no Valores da Bolsa, e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando do tamanho da dívida americana e como isso é uma preocupação não só para os americanos, mas para o mundo inteiro. Assista esse vídeo até o final porque você vai entender exatamente o que está acontecendo e o que aconteceria se o governo americano realmente fizesse um calote. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu, dá o like aqui embaixo e envia esse vídeo para algum amigo seu que gosta desse tipo de assunto. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é essa dívida americana. Basicamente, os Estados Unidos, como qualquer outro país, ele possui receitas, que é mais levado por impostos e outras coisas, e despesas, que é aí que vem os aposentados, os funcionários públicos, as obras e tudo mais. Mas o problema é que, às vezes, alguns países, eles recebem menos do que eles gastam. Ou seja, o que eles recebem de tributos, de impostos, eles recebem a menos do que eles estão gastando. Mas você concorda comigo que se eles gastam mais do que eles arrecadam, eles teriam que arrumar dinheiro de algum lugar para poder cobrir esse valor aqui? É aí que entram as dívidas públicas, os títulos de dívida pública. Os países, eles emitem títulos de dívidas, ou seja, eles fazem um empréstimo com investidores, instituições financeiras e até mesmo com outros países. Isso tudo para poder arcar com as suas obrigações. Esses títulos podem ser vendidos para investidores dentro dos Estados Unidos, para investidores de fora dos Estados Unidos, para grandes bancos ou grandes instituições e até mesmo, como eu havia falado, para outros países. Só que emitir títulos de dívida dessa forma tem que ser muito bem controlado, já que pode chegar a um ponto que não dá mais para pagar as dívidas. E é por isso que foi criado o teto de dívida dos Estados Unidos. Ele é como se fosse um limite de endividamento que os Estados Unidos pode atingir. Ele meio que dita até quando os Estados Unidos pode pegar dinheiro emprestado e não. O problema é que a dívida americana ultrapassou o teto de dívidas. Uma solução muito óbvia seria de aumentar esse teto de dívidas, como já foi feita muitas vezes no passado, apesar de não ser a melhor solução. O problema é que a Câmara já indicou que não tem a pretensão de aumentar o teto de dívidas. Mas se essa situação não for solucionada, os Estados Unidos podem dar um calote pela primeira vez. Quais seriam as consequências disso para o mundo? O que poderia acontecer se chegasse a esse ponto? Antes de a gente falar do calote em si, vamos entender o tamanho dessa dívida. São 31,45 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso representa mais de 30% do PIB mundial. Se você empilhasse esse dinheiro, nota por nota, uma em cima da outra, dava para ir até a lua com ele. Se a gente dividisse esse valor para cada cidadão americano, isso daria o valor de 94.242 dólares para cada cidadão. Todo santo dia, os Estados Unidos estão pagando quase 1 bilhão de dólares só de juros. Deu para entender a dimensão de quanto é esse dinheiro? Agora imagina se isso não fosse pago, se fosse um calote. O que aconteceria? Sem dúvida, os primeiros a sentir isso seriam os próprios cidadãos americanos. Os aposentados não receberiam seus salários, os funcionários públicos também não, sem contar que da noite para o dia os grandes bancos americanos poderiam quebrar, já que o maior credor dos Estados Unidos é ele mesmo. As ações em todo o mundo cairiam, os juros aumentariam e o cenário de incerteza econômica mundial causaria um aumento muito grande no desemprego. Ativos como ouro e Bitcoin subiriam da noite para o dia. O não pagamento de funcionários públicos e aposentados causaria uma quebra generalizada em pequenas e médias empresas. Isso sem contar que o dólar é a moeda de reserva mundial. Muitas pessoas, empresas e governos correriam o mais rápido possível para poder vender os seus dólares. Mas poucas pessoas estariam comprando, o que faria com que o dólar caísse muito rápido. Isso sem contar que diversos países ficariam sem receber o seu dinheiro. Entre eles está o Brasil. Entre os maiores credores dos Estados Unidos de países estrangeiros, o Japão lidera a lista com mais de 1 trilhão de dólares.
seguindo pela China com 865 bilhões, o Reino Unido com 645 bilhões, a Bélgica com 332 bilhões e Luxemburgo com 312 bilhões. O Brasil está em 10º lugar nessa lista, com 225 bilhões de dólares em dívida americana. Para você ter uma ideia, isso equivale a 13% do nosso PIB, tudo com os Estados Unidos. Esse calote levaria a uma desestabilização geral na economia. O problema seria tão grande dentro dos Estados Unidos quanto fora dele. Durante os últimos anos, diversos países vêm tirando o dinheiro que eles têm dentro dos Estados Unidos. O Japão e a China vêm diminuindo a cada ano o quanto eles têm dentro dos Estados Unidos. A gente já teve uma situação como essa acontecendo antes na Grécia, em 2015, quando o governo anunciou um calote de 1,7 bilhões de dólares. Veja bem, eles anunciaram um calote de 1,7 bilhão de dólares. Não é trilhão, é bilhão. Os Estados Unidos têm uma dívida de 31 trilhões de dólares. E mesmo assim, esse calote da Grécia fez com que 15% da população passasse para a linha da pobreza. 1/4 dos gregos ficasse desempregado. E a riqueza líquida média de uma família grega caiu em 40%. Resumindo, essa situação nos Estados Unidos, caso viria um calote, levaria o mundo para uma recessão muito forte. Ainda mais considerando que diversos países ainda estão se recuperando da crise da pandemia e com a guerra da Ucrânia. Se isso acontecesse, sem dúvida, seria a maior crise da história do capitalismo. Mas um ponto tem que ser levado em consideração antes da gente ter certeza que uma coisa dessa vai acontecer. Isso não é uma discussão atual, não é de hoje que a gente discute se os Estados Unidos vai dar um calote ou não por conta das suas dívidas. Na realidade, ela é uma discussão muito antiga, porém, sempre foi empurrada com a barriga. Toda vez que a dívida pública americana estava chegando próximo ao teto, o teto era elevado. Mais dívidas eram emitidas e mais dinheiro impresso. Tudo para poder meio que jogar o problema para debaixo do tapete. A gente não pode simplesmente fingir que a gente não tem essa dívida, imprimir mais dinheiro e aumentar o quanto a gente pode endividar. Isso só aumenta o tamanho do problema que a gente vai ter que lidar. Ou seja, fazendo isso a gente está atrasando o inevitável. O ruim é que a cada dia que passa o problema se torna maior e maior e ninguém tem a mínima vontade de tentar resolver. Se a gente não lidar com o problema da forma correta, uma grande crise não é uma questão de se, mas uma questão de quando. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ativa o sininho aqui do canal, se inscreve, dá o like aqui para você poder me ajudar e não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Nesse canal eu falo sobre investimentos e economia de uma forma simples e fácil, tudo para poder te ajudar. Meu nome é Pedro Leite, eu vou ficando por aqui e até a próxima.